Né? Primeiro, começando com a nossa programação semanal, temos na terça-feira às 20 horas, aqui na igreja, a nossa reunião de oração. Você está mais que convidado a participar conosco. É um tempo especial que fortalece tanto as nossas vidas como a igreja como um todo. Então, sintam-se encorajados a participar. Tá? Às quintas-feiras, nós temos a nossa reunião online. Aí todos têm a oportunidade de participar, de comentar, de contribuir, compartilhar aquilo que Deus falou conosco, né, durante o ensino da palavra. Alguns avisos importantes. Contribuição, nós continuamos com as contribuições presenciais, contribuição por depósito bancário, transferência, Pix, também são aceitas. Os dados para se fazer as contribuições é Banco Bradesco, agência 0537, conta 120-124-7. Né? Cestas básicas, encorajo você a se lembrar daqueles irmãos que estão necessitados. Existem irmãos famílias aqui na igreja que dependem dessa contribuição. Famílias também no México 70 que também contam com a nossa ajuda. E é uma forma de nós manifestarmos também o amor de Cristo para essas vidas. Amém? E hoje eu quero chamar a atenção para você que sabe tocar um instrumento, que tem o dom de cantar, de louvar ao Senhor. Sinta-se à vontade para procurar nosso irmão Isaac. E participar desse ministério. Estamos muito necessitados, né? A sua ajuda vai abençoar muito o corpo de Cristo. Amém, igreja? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Eu peço que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que Tu possa, Senhor, nos ensinar, Senhor, nos edifica, Senhor, transforma os nossos corações, muda as nossas mentes, Senhor, que nós possamos ouvir e obedecer, Senhor, que nós possamos estar prontos para levantar, Senhor, e agir segundo a Tua palavra, Senhor. Pai, fala, Senhor, conosco, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Semana passada o nosso irmão Christian nos trouxe um ensino maravilhoso, né, sobre super-heróis. Deixou bem claro que ele gosta do Batman. Brincadeira. E acho que um ponto que falou muito comigo foi a questão do meu superpoder ser a minha fraqueza. Que quando eu sou fraco, eu sou forte. Então, antes mesmo do ensino dele nos trazer o ensino, a gente tinha compartilhado ali na sala de oração, e parece que foi uma continuidade proposital, mas foi coisa do Espírito Santo. Hoje eu venho falar sobre fé e coragem. E a primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês é que não esperem que seja uma mensagem de vitória, de bênção, que você vai prosperar. E Deus vai fazer todas essas coisas na sua vida, mas não é sobre isso que eu vou falar. Hoje eu quero te chamar a atenção para fé e coragem para servir ao reino de Deus. Então, todas as falas que você ouvir aqui, considerem nesse contexto. Fé e coragem para servir e seguir a Deus. Amém? Queria ler com vocês o texto de 1 Samuel, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 6 até o 16. Diz assim: Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor
nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos àqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos ao nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Revelando-se a eles a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens com cerca de meia geira de terra, ou uma pequena porção de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá e Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Amém. Só queria dar um pouco de contexto no que estava acontecendo aqui. Um pouco antes desse episódio, Jonatas estava com seus homens de Israel, e ele simplesmente decidiu atacar os amonitas. O rei Amonitas, ele tinha cercado a cidade de Jabes, que era uma cidade de Israel, e ali os homens de Jabes, ao ouvirem que estavam cercados e que não tinham chance, mandaram mensagem para o rei inimigo e falaram assim: ó, pede o que você quer, que a gente faz, a gente se rende a você. Aquele rei enviou a seguinte resposta: se vocês vão se render a mim, eu quero que cada homem de Israel, da cidade, arranque o seu olho direito, para que Israel seja humilhado. Então, quando eles ouviram essa fala, eles falaram assim: tá, nos dê 7 dias, que nós enviaremos mensageiros para todo Israel. Se ninguém vier ao nosso socorro, nós faremos conforme a tua palavra. Israel, sabendo da situação em que os amonitas estavam prestes a dominá-los, chegou até Samuel e pediu que queria um rei. 1 Samuel 12:12 diz: quando porém vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estava avançando contra vocês, então me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse rei. Então, naquele momento, diante daquela situação em que eles olharam e se viram cercados pelo todo o exército inimigo, eles rejeitaram o Senhor como seu Deus, como seu rei, e escolheram pedir um homem para liderá-los. E aí Deus levanta Saul. Então, logo depois disso, que os mensageiros chegam até a cidade onde estava Saul. E quando Saul ouve o que estava acontecendo, ele, cheio do Espírito Santo, toma 2 bois,
corta eles em pedaços, manda para todo Israel e fala: é isso que eu vou fazer com o boi, todo o boi de cada homem que não comparecer para lutar contra os amonitas. Então todo o exército de Israel, todo Israel se juntou a Saul, totalizando cerca de 330 mil homens. Então Saul, com seu exército reunido, manda mensagem para os homens de Jabes, que era a cidade que estava cercada, e fala assim: olha, amanhã ao meio-dia haverá libertação para vocês. Naquela madrugada, Saul chega com o seu exército e impõe uma grande derrota aos amonitas. A Bíblia fala que não ficaram, entre os que escaparam da morte, você não conseguia encontrar quem andasse em dois, ou seja, eles foram praticamente dizimados. Então eles celebram essa vitória, né, e cada um vai para o seu canto, e ficam ali 1000 soldados com Jonatas acompanhando ele. E aí Jonatas pega e fala assim: pô, é o seguinte, tem um destacamento filisteu em Gibeá, que era uma outra cidade. Quer saber, eu vou atacá-los, eu vou mexer no vespeiro. E Jonatas foi e derrotou os filisteus, derrotou aquele destacamento. Só que era um pequeno probleminha. Esse era só um destacamento. Um destacamento, uma pequena parte do exército filisteu. O que acontece? Todos os filisteus se iram contra Israel e se preparam para a guerra contra Israel. Olha só a descrição do exército que se levanta contra Israel. Eram cerca de 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos homens como a areia do mar. Não dava nem para numerar a coisa. Era uma galera. Jonatas está com 1.000 homens. E aí Saul se junta a Jonatas, traz o seu exército, e ele começa, quando ele chega, ele vê aquela cena. Sabe o que acontece? Os homens de Israel, homens treinados em guerra, quando eles veem aquela desvantagem, tanto numérica, como em equipamentos de guerra, eles começam a tremer de medo e literalmente se escondiam em buracos e cavernas. Então aquela história de 600 homens, ou de 1.000 homens, caiu para 600 depois dessa conversa aí. 600 homens para tantos homens quanto a areia da praia. Mais um detalhe: Israel estava muito bem preparado e armado para a guerra. Eles tinham 2 espadas. 2 espadas. Uma ficava com Saul e a outra com Jonatas. Isso porque o domínio
filisteu na região era tão forte que eles monopolizaram a fabricação do aço, de forma que Israel no máximo tinha enxadas ou alguma outra ferramenta, uma foice, mas espadas e lanças só tinha duas. Então nós temos um exército de 600 homens desarmado para lutar contra uma multidão. E Saul, diante dessa situação, vendo que cada vez mais o seu exército diminuía por causa do medo, ao invés de aguardar que o profeta Samuel chegasse para oferecer sacrifício ao Senhor e consultar ao Senhor e pedir o socorro do Senhor, ele entra em desespero e decide ele mesmo ofertar sacrifício. Quando ele chega e está terminando de ofertar o seu sacrifício, Samuel chega e fala assim: o que é isso que você fez? Por que você não esperou e obedeceu? Agora o seu reinado não será permanente. Deus vai escolher uma outra pessoa. Isso é uma outra história, só para vocês se situarem. Então, Saul, diante desse quadro, me parece que ele entra num estado de conformidade, sabe? Que ele tem um certo... Diz que ele fica assim, sem saber o que fazer, e senta debaixo de uma amoreira e fica ali esperando a vida passar. Enquanto isso, os filisteus separam 3 destacamentos de soldados, 3 pelotões de soldados, e começam a cercar Israel. E aí Jonatas olha e vê a seguinte cena: 2 desfiladeiros e um caminho único por onde se podia passar, íngreme, e do outro lado os filisteus. Versículo 6 diz: e Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Eu fico pensando o que se passou na cabeça do cidadão. Ele e o escudeiro, com uma espada, fala: eu vou atacar aquele destacamento. E acrescenta: porque para o Senhor não há impedimento de salvar com muitos ou com poucos. Às vezes, nós olhamos situações da nossa vida, nós vamos encarar dificuldades enormes, nós vamos ver coisas que nos parecem impossíveis, projetos que Deus coloca no nosso coração que parecem tão grandiosos, que a gente fala: meu, não posso. Só que, se Deus colocou algo no nosso coração, quem somos nós para dizer algo diferente daquilo que Jonatas falou? Eu fico pensando na fé que esse homem teve, eu fico pensando na coragem que ele teve em ter essa ideia de falar para o cara: vamos atacar? Mas tudo isso por quê? Porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Tudo isso porque ele sabia que o Senhor é poderoso para fazer.
naquele momento, ele simplesmente confiou em quem Deus é. E isso falta a nós hoje como igreja. Isso falta para mim. Sabe, isso falta para você. Porque nós nos limitamos à visão da nossa possibilidade, quando nós devíamos olhar para aquilo que Deus pode fazer. Ele não olhou o risco que ele estava correndo. Ele estava indo contra um grupo de homens armados. E ele estava, só ele e o escudeiro, com mais uma espadinha. Nada além disso. E me surpreende ainda mais a resposta do escudeiro. Versículo 7 ele fala: disse o escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. É um papo cabeça de dois loucos, na boa. Sabe, vamos lá, vamos. Mas, vamos. E aí eu me pergunto, quantos de nós agimos como esse escudeiro, que vemos o projeto que Deus coloca na mão dos nossos irmãos, às vezes na mão da liderança da igreja, às vezes na mão do líder do ministério, e não temos essa disponibilidade de falar: faz aquilo que Deus colocou no teu coração, eu estarei contigo. Por que não há essa disposição no nosso coração? Onde foi que nós perdemos a fidelidade no servir? Onde foi que nós deixamos de ser homens prontos para o serviço? E o papel do escudeiro era exatamente esse. Ele tinha que ser uma pessoa confiável, uma pessoa leal, porque enquanto o soldado lutava, era ele que carregava as armas, era ele que passava as armas. Obrigado, Cláudio. Era ele que entregava a arma para o seu senhor. E quantas vezes nós vemos os nossos irmãos lutando, batalhando, servindo no reino, e não temos a coragem, a disposição de ser como aqueles dois homens que seguraram os braços de Moisés. E isso no servir a Cristo, no ministério, tem uma grande importância. E às vezes, ao invés de encorajar, de servir lado a lado, a pessoa ainda se dá o trabalho de desanimar. Josué 14:8 diz assim, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Falando de Josué e Calebe, quando foram ver a terra. Ninguém comprou a ideia de invadir, porque temeram, ficaram com medo, mas eles olharam e confiaram e falaram: vamos embora, vai dar certo. A terra é boa. Mas não, só eles dois tiveram essa postura. Paulo, na prisão, já em seus momentos críticos,
Ele fala em Timóteo 4:11, ele fala assim: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele é muito útil para o ministério. No versículo 16 do mesmo capítulo, ele diz: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Paulo passou por isso. Paulo necessitava de vidas ao lado dele, mas só que uma coisa ele sabia, que o Senhor era com ele. E graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Mas quão abençoador seria se todos nós tivéssemos um coração inteiramente fiel para servir, sabe? Na semana passada nós falamos sobre super-heróis, superpoderes. E a ideia é essa. Deus te levanta para que você seja usado por Ele. Sabe, diante de todas as tuas impossibilidades, mesmo que você esteja diante do cenário que Jonatas estava, haja como Jonatas. Seja o escudeiro, seja fiel. Porque se 2 homens podem ser usados por Deus dessa forma, imagina se todos nós olhássemos para a necessidade do reino de Deus, para a urgência do ID de anunciar o Evangelho, e todos nós tivéssemos esse coração. Versículo 8. Diante da resposta, que ele recebe, Jonatas diz assim: Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, amamos, é a nossa zona de conforto, é a nossa segurança. É a nossa garantia de que, olha, se não der certo, tem esse aqui, o plano B. Só que Jonatas, ele abandonou tudo isso. Ele agiu em fé, confiança e dependência. Ele falou assim: eu vou avançar e eu não vou escondido, eu vou deixar que eles me vejam. Quais são as suas seguranças? Qual é a tua zona de conforto? Onde você e eu temos nos segurado, nos garantido para falar assim: olha, até aqui é seguro ir, passou daqui é melhor ficar aqui. O que o Senhor tem te chamado a fazer e que você tem recuado por causa da sua segurança? O que tem detido você de congregar? O que tem te impedido de servir? Qual que é a sua trava? Seu cinto de segurança? Tem uma passagem que eu acho maravilhosa, que eu acho assim, para mim, é uma das maiores demonstrações de fé que eu encontro. Na Bíblia, essa é uma coisa que eu amo. Está em Daniel 3, do 16 até o 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro
que mandaste erguer. Por vezes já me peguei pensando, será que eu falaria alguma coisa parecida? Chegaria perto? Diante da iminência de ser jogado numa fornalha, o rei falando, se você se curvar aí, tá tudo beleza, esqueci, passa o pano, você sai livre. Eu falo assim, meu Deus pode me livrar, mas se não, eu prefiro morrer queimado. Deus nos chamou para que nós tenhamos esse espírito de fé e coragem que se sobrepõe a todas as coisas. Onde o que importa já não é se eu vou manter o meu emprego ou não, se eu falar de Jesus Cristo. Onde o que importa é se alguém vai deixar de falar comigo se eu falar de Jesus Cristo. Se eu vou ser ou não prejudicado de alguma forma por fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Mas parece que esse tipo de cristianismo não se vende, sabe? As pessoas não compram essa ideia mais. Porque eu poderia muito bem estar pegando esse texto aqui que a gente está estudando hoje e estar falando sobre vitória, que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe? E estaria todo mundo com um sorriso de ponta a ponta aqui. Só que o que o Espírito Santo está dizendo para nós é: levanta-te. Levanta-te. Igreja do Senhor, ponha-se de pé. Abandona as suas âncoras. E faz aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Sirva. Desculpa. E é interessante que eu não quero também que vocês tenham uma ideia de que Jonatas estava desprovido de qualquer receio, que Jonatas era uma espécie de super-herói, sabe, que ele estava ali, ele sabia o Deus que servia, sabia que Deus podia fazer, e sabia muito bem o risco que ele estava correndo, e como qualquer homem, ele tinha os seus medos. Versículos de 9 a 10, ele diz: se nos disserem, espere aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós, de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Ele não sabia o que o Senhor ia fazer, mas ele sabia que uma coisa era muito certa: ou dava muito ruim, muito ruim mesmo, ou o Senhor ia fazer algo miraculoso ali. E apesar desse propósito dele avançar contra os filisteus ser algo que Deus colocou no coração dele, como qualquer homem, ele pediu um sinal a Deus. Ele pediu a direção de Deus, ele quis saber, Senhor, é essa mesma a tua vontade? E mesmo sem a resposta, ele se lançou e falou assim: se acontecer isso, eu sei que deu ruim, mas também não vai ter o que fazer. Agora, se eles falar vem, aí, mano, aí o couro vai comer. E existe uma diferença que eu quero deixar bem clara aqui, entre, por exemplo, o que Jonatas fez e o que Gideão fez. Vamos relembrar o que Gideão fez. Israel estava ali oprimido, passando fome, o maior perrengue,
E aí, Deus fala para Gideão, ó, eu vou te usar para libertar. Gideão pega e fala, mas, pô, será? Tá bom, então se realmente você quer me usar para levar, eu vou colocar esse novelinho de lã aqui à noite, e aí, se só ele amanhecer molhado, eu sei que é um sinal que você quer me usar. Aí beleza, foi lá e aconteceu. Ó, mas vamos fazer outro teste. Tem que estar tudo molhado e ele seco. Tá bom, aconteceu. O que Gideão fez ali não foi um ato de fé, mas sim um ato de fraqueza, de dúvida. Diferente do que Jonatas está fazendo. Jonatas falou assim, ó, eu vou me lançar. E como Sadraque, Mesaque e Abednego, ele falou assim, ó, tu pode fazer, mas se tu também não fizer, eu confio em ti. E é esse é o objetivo que nós precisamos ter. Esse é o tipo de fé que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. O tipo de fé que fala assim, Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti. E eu avanço, porque eu sei quem é o meu Senhor. Versículos 11 a 12. Então, os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro, siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. De acordo com aquilo que ele tinha proposto para Deus como sinal, os filisteus viram e a primeira coisa que eles fazem é zombar. É zombar dos israelitas. Olha, eles estão saindo do buraco. Aqueles covardes estão saindo dos buracos. Não pensa que será diferente com você e comigo. Quando nós nos colocamos para fazer aquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer em favor do reino, muitas serão as vozes que irão zombar daquilo que você está fazendo, daquilo que você se dispôs a fazer em nome do Senhor. Serão as circunstâncias, serão as pessoas, serão até mesmo os seus pensamentos. A questão é, a quem você vai ouvir? Essas vozes que te dizem, resolveu sair do buraco? Ou ao Senhor que falou, avança. Avança porque eu os entreguei em suas mãos. Para quem você vai olhar? Qual será a verdade dentro do teu coração? Jonatas, ele ouviu a zombaria dos seus inimigos e falou assim, ignorou, olhou para o escudeiro e falou assim, ó, já era, deu ruim para eles, vamos embora. O que nós esperamos para avançar, igreja? O que nós esperamos para dobrar os nossos joelhos e avançar? E em socorro das vidas, que por vezes estão ali necessitadas, ministérios que estão clamando por socorro. Em uma conversa, ontem com os irmãos, a gente estava refletindo sobre o que essa pandemia fez com vidas.
Quantos fragilizados em seus lares, com medo de sair de casa, isolados? O Senhor te chamou, o Senhor se revelou para você. Você tem um Deus que é vivo, que é poderoso. Põe nele a tua confiança. Avança. Se levanta, vai em socorro. Levanta a tua cabeça, irmão. Levanta os teus olhos e vê o exército inimigo e encara como Davi encarou Golias. E fala: eu estou indo a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e parte para a briga. Você já aprendeu como é ser, o que é ser um super-herói? Então usa o teu poder, a tua fraqueza, vai lá, confia no Senhor, cai para dentro. Olha só o que diz o Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Por mais que você se sinta fraco, por mais que você se sinta amedrontado, entrega na mão do Senhor. Confia nele e ele vai agir. Não importa o que digam para você, não importa que o mundo grite a todos os ouvidos. O que importa é o que está escrito aqui na palavra. Confia no Senhor. Confia. Versículos 13 e 14. Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Olha só a cena. Eles falaram: vamos cair para dentro, vamos. Começaram a subir. Jonatas vai na frente sem a espada. Ele vai escalando, usando as suas mãos e os seus pés, ele vai escalando e o escudeiro vai atrás. E simplesmente ele vai derrubando um a um, e quando ele derrubava os filisteus, o escudeiro que estava indo atrás ia lá e só dava a espetada. Nessa investida, Jonatas e seu escudeiro mataram 20 homens. Lembra que eu falei sobre o tamanho do exército filisteu? Era tanta gente que você não podia contar. A Bíblia fala simplesmente que era como a areia do mar. Jonatas matou 20. Grande coisa. 20 homens no universo desse. O que é? Nada. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo desmerecer? Não. Eu estou dizendo para você que tudo aquilo que você pode fazer, que você fizer quando você se levantar, em fé e coragem, não é nada diante daquilo que Deus fará. Foram 20 homens. 20. Por causa desses 20 homens, nem te conto. Detalhe. Quando eles decidiram avançar e sair nessa estratégia louca, eles não pararam para pensar não, tá?
só saíram no braço. Ou seja, quando você tomar esse passo de fé, que eu acredito em nome de Jesus, eu creio, você, igreja, vai se levantar. Não para pensar. Só pensa numa coisa: eu confio no Senhor. Só isso, tá? Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então não é aquilo que você acha que você sabe, não é aquilo que você entende que você pode fazer, mas é o quê? É a tua confiança no Senhor. Não se apoia em nada que você pode. Se apoia no teu superpoder, que é a sua fraqueza. Então você fala assim: está aqui, eu não posso. Faz. Olha só o que Deus faz através dessa pequena vitória de 20 homens, um exército tão poderoso. Versículos 15 a 16 diz assim: então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que andavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu. Houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Olha que coisa maluca. Um exército tão poderoso, de repente 2 homens do nada aparecem, matam 20. E cai um terror sobre todo mundo. Deus se levanta e faz com que a terra trema. Derrama sobre cada coração pânico. E olha a descrição: eles corriam em todas as direções. Tudo por quê? Porque um homem olhou e confiou no Senhor. Então não se pergunta o que você pode fazer, mas se pergunta o que Deus quer fazer e vai fazer através da tua fé e da tua obediência. Levanta-te, igreja, levanta-te, igreja. E aí, diante de toda essa confusão que começou num pequeno grupo de soldados, todo um exército começa a entrar em pânico e terror. Aquela bagunça toda generalizada, as sentinelas olham e falam assim: meu, está acontecendo alguma coisa lá. Saul vê aquilo, manda contar os homens do exército dele, e descobre que está faltando só Jonatas e o escudeiro. Na mesma hora ele fala assim: traz a arca. Enquanto o sacerdote está chegando com a arca, ele está falando com o sacerdote, a arca está vindo, ele vê que só está aumentando cada vez mais a bagunça no meio dos inimigos. Cada vez mais o pânico vai crescendo. E aí ele olha para o sacerdote e fala assim: esquece a arca. Esquece a arca. E aí Saul pega aqueles homens que estavam amedrontados e sai ao ataque também. Os demais que tinham desertado voltam. Os que estavam nas cavernas, nos buracos escondidos, se enchem de coragem. Resumo da história. Tchau, tchau, filisteu. Quando nós nos levantamos em fé e obediência, o Senhor restaura a vida daquele que está abatido, dá novo vigor, dá novo ânimo, traz nova vida. E aquele que está prostrado se levanta e passa a caminhar lado a lado com a gente. Então, que você possa guardar essa mensagem no teu coração como um chamado do Senhor,
como um verdadeiro toque de nova vida, de força, de vigor, coragem, fé, confiança, para que você se levante, não na tua força, mas sabendo que Deus pode fazer, e Deus fará. Não foi os 20 homens, foi o que Deus fez. O nome do Senhor será exaltado. E nós vamos louvar o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Queria fazer essa oração com vocês. Senhor, Senhor, derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Nos dá, Senhor, esse coração, Senhor, que se lança, Senhor, em fé, que se lança, Senhor, em obediência e coragem, Senhor, um coração que é sensível à Tua voz, Senhor. Levanta, Senhor, as nossas cabeças, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ter a mesma disposição, Senhor, de Jonatas, a mesma disposição de seu escudeiro, Senhor, que olharam, Senhor, o grande desafio diante deles, Deus, e simplesmente confiaram em Ti, Senhor. Nos faz, Senhor, como homens e mulheres cheios de fé e coragem, Senhor. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que se dispõem, que se lançam, Senhor, e que Tu seja, Senhor, verdadeiramente, Senhor, a nossa verdadeira rocha, a nossa segurança, a nossa fortaleza. Faz essa obra em nós, Deus. Transforma-nos, levanta-nos, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens falado conosco, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa certeza, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Amém.